Bem, pessoal, nós estamos em contato agora, conforme já apresentamos durante a nossa aula dessa noite, com um colega jornalista com um currículo internacional já bastante interessante e que vai, a partir de agora, estar à disposição de vocês aqui. Eu ficarei apenas mediando, organizando a passagem de vocês pelo estúdio, pelo microfone, e eu peço que vocês tirem ao máximo, no pouco tempo que teremos, de experiência dele, que tem um currículo internacional de coberturas olímpicas, que é o nosso foco agora, né? Que é o nosso colega jornalista André Silva, que nos dá o privilégio de alguns minutos para uma conversa conosco. O André trabalha na Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, e a partir de agora está à disposição de vocês aí. Obrigado pela atenção, André. Boa noite. Oi, Denis. Boa noite. Tudo bem? Prazer, né, te atender, até porque tu já é um amigo aí de longa data, né? A gente já trabalhou junto e tudo mais. Né? Então, digamos assim, um privilégio voltar a conversar contigo. Legal. Nós estamos aqui com uma turma que é bastante grande, por sinal, bastante falante, né? Bastante curiosa, que são os acadêmicos de jornalismo da 8ª fase da Faculdade SATIC aqui de Criciúma, e eles vão se apresentando e encaminhando perguntas para ti. Começa com quem? Pode ser contigo? Eduardo Prestes vai fazer a primeira pergunta. Eduardo. Boa noite, André. Tudo bom, Eduardo? Tudo tranquilo. André, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção nessas Olimpíadas foi a parte do atletismo, principalmente, se eu não me engano, é Pistorius, aquele sul-africano que correu tinha as duas pernas amputadas e correu com a prótese, né? Isso, o Oscar Pistorius, exatamente. Oscar Pistorius, exatamente. E naquele dos 4 por 100, que teve aquele problema na classificação, e talvez por ele ser um símbolo dessas Olimpíadas, eles acabaram classificando a África do Sul. Queria saber pra ti como é que foi também passar essa questão para as pessoas, porque ele foi desclassificado na prova, mas acabou indo para a final por uma outra questão que classificaram a equipe dele. E também na final, como é que foi essa questão tua de, não sei se você cobriu essa prova ou não, mas como é que foi essa questão de cobrir uma final do 4 por 100 com um atleta como ele, que foi um destaque nas Olimpíadas por essa questão especial dele? Realmente ele é eu não vou dizer um caso à parte, né? Até porque ele, por exemplo, ele está em Londres agora para competir na Paralimpíada e começa dentro de alguns dias. Mas é algo bastante interessante ver um atleta como o Oscar Pistorius participar de uma competição como a Olimpíada, né, provando que não existem barreiras, digamos assim, e o esporte está aí para provar isso, né, de diversas maneiras, seja lá da pessoa que sai da camada mais baixa da população para se tornar um campeão, como foi o exemplo da Sara Menezes, por exemplo, a piauiense que ganhou a medalha de ouro no judô, como o Oscar Pistorius, que tem uma outra história de vida, uma outra dificuldade, né, que é a questão de ser biamputado. Ele foi o primeiro atleta biamputado a participar de uma Olimpíada, já havia sido também o primeiro a participar de um campeonato mundial, ano passado em Daegu, na Coreia do Sul, e essa presença dele na Olimpíada, claro que chamou a atenção de todos, né, mesmo que lá ele fosse tratado como um atleta comum, digamos assim, entre os 15 mil que por lá estavam, mas claro que chamou muito a atenção toda essa questão, até porque ele fez história, né? Antes de mais nada, ele estava fazendo história por ter conseguido competir, teve que ingressar na Corte Arbitral do Esporte em Lausanne, na Suíça, para ter essa permissão. As suas próteses tiveram que ser avaliadas, porque muitos imaginavam que ele poderia ter até benefícios correndo com prótese, coisa que não é verdadeira, né? Isso ficou provado até digamos assim, pelas análises que foram feitas. E ele conseguiu não só correr, competir, mostrar que não existe limites, que é possível, né? Se querendo é possível se conseguir muitas coisas. Acho que essa é a grande mensagem que o esporte tem que trazer sempre. Ele fez, como eu disse, história por ter não só participado, como ter sido o primeiro biamputado a ser um finalista de uma Olimpíada, o que é algo bastante interessante, vai ficar marcado para sempre. Daqui a alguns anos, quando se pegar aí os livros que contam a história olímpica, isso daqui a 4 anos, né, quando a gente tiver a Olimpíada do Rio de Janeiro, já vai ser possível saber. Vai estar lá o nome Oscar Pistorius, fez história. Assim como o Michael Phelps fez história por ganhar 18 medalhas, né, em 4 Olimpíadas, o Oscar Pistorius fez a sua história, escreveu o seu nome, sua página, né, eu acho que uma página muito interessante, e aí fica aquela outra questão, nem sempre a história é escrita por quem vence, né? O Oscar Pistorius, ele não venceu uma medalha, ele venceu, digamos assim, o preconceito e outras coisas mais, né, para conseguir colocar, né, o seu nome dentro da história do esporte, na história do atletismo e também na história olímpica. André, boa noite. Meu nome é Richard e eu queria saber de ti, qual que é a parte mais difícil de fazer uma cobertura fora do Brasil? Se é o idioma ou se é a cultura que é... Desculpa, a cultura que é diferente, o que é a parte mais difícil? Acho que idioma e cultura não, né? Idioma você dá um jeito, e eu diria assim, até aquela pessoa que não
digamos, não consiga se comunicar em inglês, como era no caso nessa Olimpíada, ou como foi na passada na China, para falar mandarim, e até, vale contar, a gente teve 3 meses de aula de mandarim, eu saí do Brasil sabendo falar 4 frases em mandarim, e que obviamente se me perguntar hoje eu sei dizer 2 palavras que eu lembro ainda, que é ni hao, que é oi, tudo bem, né, e bulada, no bulada, que era para dizer que eu não queria pimenta na comida, porque o chinês adora botar bastante pimenta em qualquer tipo de alimentação. Mas tu consegue fazer, até porque o mundo todo está lá, né, então o idioma, digamos assim, universal é o inglês, mas tu tem a comunicação em outra, no teu próprio idioma, no português, e para os outros países nos seus idiomas. E a questão mais difícil realmente é tu ter fôlego, porque é uma cobertura que ela dá para comparar uma maratona, né? Tu não pode querer largar fazendo tudo, porque senão tu vai cansar em 3, 4 dias, são 15, 16 dias de competição, então tu tem que saber dosar, mas ao mesmo tempo tu tem que dosar nessa tua questão física e até uma questão de fuso horário. No caso com a Inglaterra eram 4 horas, né, e na China eram 12, a gente trocava o dia pela noite literalmente. Tu tens que conseguir fazer com que o teu trabalho não perca a qualidade, nem em nenhum momento, mesmo tendo essa dificuldade de ter o cansaço físico. Daqui a pouco você pega uma gripe, um resfriado, sei lá eu o que pode em determinado momento te impedir, né? E tu tem que passar, né, de alguma maneira por todas essas questões e deixar que apenas quando a Olimpíada tiver para terminar isso lá realmente no último dia, aí possa relaxar e possa deixar com que o que tiver que acontecer, aconteça. Mas a dificuldade principal é essa, é uma questão de fôlego, é um esforço físico e mental, principalmente, que você acaba enfrentando. Boa noite, André. Meu nome é Gabriela. Falando nessa questão de fôlego, pegando esse gancho, eu queria saber qual é a preparação para te poder cobrir uma Olimpíada. Quanto tempo antes? O que tu tem que fazer para poder ter esse gás para poder cobrir a Olimpíada? Olha, Gabriela, na verdade a gente tem o dia a dia normal, comum. Eu, por exemplo, voltei a trabalhar hoje, até trabalhando no Grêmio à tarde, é uma semana aqui importante porque tem jogo do Grêmio pela Sul-Americana, vai ter clássico Grenal e tudo mais. A gente vive o dia a dia normal. E claro, a gente tem já determinada a equipe olímpica na Rádio Gaúcha, no caso, né? As pessoas que já sabiam que iam ir, e aí você vai se preparando, né? Eu, por exemplo, tenho um programa na Rádio Gaúcha aos sábados, que é um programa sobre a Olimpíada, tenho um blog no próprio site da Rádio Gaúcha, que também é sobre esportes olímpicos, enfim, e através daquilo ali você vai se informando. Agora, a preparação, digamos assim, física, ela não existe, né? Você tem que ter a ideia de que vai chegar lá e vai enfrentar, digamos assim, o dobro até um pouco mais da tua carga normal de trabalho. Boa noite, André. Aqui é a Almerice. Eu gostaria que você dissesse pra gente, que eu acho que é importante pra gente se ambientar, de quais competições internacionais que você já participou, e dentro dessas competições, dessas coberturas que você já fez, o que você pode destacar de mais curioso que você já tenha presenciado? Olha, deixa eu ver. Bom, eu tive nas 2 últimas Olimpíadas, né, a de 2008 e essa de 2012, nos últimos 2 Jogos Pan-Americanos, já fiz aí jogos de Copa Libertadores, jogos de seleção brasileira na Europa, na Ásia, enfim. E mais curioso, eu acho que foi na véspera da Olimpíada da China em 2008, né, quando eu acompanhei só a seleção de futebol no primeiro momento lá, e acabei tendo que viajar literalmente pela Ásia, porque a seleção foi a Singapura, foi ao Vietnã, esteve no próprio interior da China, enfim, essa foi a questão mais curiosa, e aí sim, né, até uma certa dificuldade com o idioma, porque as pessoas falam o seu idioma local. Dificilmente você encontra uma pessoa, por exemplo, no interior da China que venha a falar em inglês com você, ou com qualquer outro, ou de qualquer outro idioma. Ela vai falar o mandarim, né, e você tem que catar uma pessoa que seja no hotel, enfim, e que possa servir, entre aspas, aí, de um intérprete para que você possa ter, né, a forma de comunicação. No interior da China, o que aconteceu comigo foi literalmente isso. A gerente do hotel falava inglês, então todas as minhas necessidades eu pedia a ela escrevia em um bilhete, e assim eu ia indo pela rua, ou no táxi, ou em outros locais, apresentando esses bilhetes e dizendo os locais que eu queria chegar, o que eu desejava.